Ultimamente tem estado bem na mídia uma tal de taxa Selic, taxa de juros. Mas o que é essa taxa de juros? A taxa Selic ela é uma taxa de juros que é muito utilizada como referência no mercado brasileiro e ela tem um grande impacto na economia brasileira. Vamos entender um pouco mais o que é essa tal de taxa Selic? Meu nome é Gelson Demix, eu sou estudante de Ciências Econômicas e empreendedor. Aqui a gente fala sobre economia, investimentos, criptomoedas, dentre outros assuntos. Bora pro vídeo! A taxa Selic ela é a taxa básica da economia brasileira e ela é definida pelo Banco Central do Brasil. É com base nessa taxa de juros que o Banco Central vai definir que outras taxas, como as taxas de juros dos empréstimos, investimentos e coisas do tipo, vão ser equilibradas. A Selic ela é definida pelo Copom, que é a Comissão de Políticas Monetárias do Banco Central Brasileiro. E como que ele ajusta essa tal de taxa Selic? Ela é ajustada basicamente com base em como está a situação do país naquele momento e como que se quer que ela esteja no futuro. Ela vai levar em consideração diversos fatores, tanto nacionais quanto internacionais. Porque quando você mexe na taxa de juros, você influencia tudo. Desde o preço do dólar, importação, exportação, dívida das empresas, dentre outros fatores. E a taxa Selic, ela tem o poder de influenciar a expansão ou a contração da nossa economia. Por quê? Quando você tem um juros mais elevado, a tendência é que os empréstimos diminuam, que as compras diminuam, porque essa taxa vai estar alta. Quando você tem ela mais baixa, a tendência é que o consumo ele fique mais alto, que as compras a prazo fiquem mais altas. Então, com isso, por exemplo, você afeta diretamente a criação de novas empresas, startups. Por quê? Como são investimentos de alto risco, o investidor não vai colocar o dinheiro dele numa startup se ele tiver a opção de colocar o dinheiro dele no governo, que é mais seguro e tem um grande potencial de retorno. A Selic vai influenciar todos os mercados, incluindo o imobiliário. Por quê? Como eu disse, no mercado financeiro brasileiro, a taxa Selic dita as regras. Então, se tem uma taxa Selic mais alta, as compras de imóveis vão diminuir, uma vez que agora vai ser mais caro os juros. Os empréstimos, o dinheiro em si, ele passa a ser mais caro. Então, por exemplo, para uma pessoa que quer comprar um equipamento, uma máquina para o seu negócio, ela vai ter uma taxa de juros alta, se a taxa Selic estiver alta. Para as exportações, ela vai influenciar muito. Por quê? Uma taxa Selic baixa implica que emprestar dinheiro para o Brasil não está muito legal. Então, o que acontece? O investidor internacional ele tira o dinheiro do Brasil e manda para outros países. Então, quando ele faz isso, o dólar vai ser afetado diretamente. Porque, basicamente, se o investidor tirou os dólares dele e colocou em outro país, o real vai se desvalorizar. Com o real estando desvalorizado, a gente tem dois cenários, o otimista e o pessimista. O otimista é que com o real desvalorizado, aumentam as exportações. O pessimista é que o real perdeu o poder de compra. Isso também vai influenciar nas dívidas das empresas, porque parte das dívidas das empresas, como a Petrobras, por exemplo, a JBS, dentre outras, elas são cotadas em dólar. Então, uma vez que o dólar está baixo, é interessante para elas. Porém, com o dólar cotado mais alto, a dívida dela também aumenta. E o Copom ele se reúne várias vezes ao ano para ir ajustando para cima ou para baixo essa taxa de juros. Normalmente tem um intervalo de mais ou menos 6 semanas entre uma reunião e a outra reunião. E aí nessas reuniões são 2 dias para decidir qual vai ser a política naquele momento. Então, a níveis de exemplo, se o governo ele está tentando fazer com que aumentem as exportações do país, ele vai diminuir a taxa de juros. Isso vai impactar no dólar, que vai elevar o preço do dólar. O dólar mais caro, aumentam as exportações. Mas se o governo, por outro lado, quiser aumentar o poder do real, ele vai aumentar essa taxa de juros. Com isso, o investidor internacional passa a colocar dinheiro dentro do país. Com isso, a nossa moeda vai ganhando mais poder. E, por consequência, o dólar começa a cair. Isso aqui parece um pouquinho complicado, mas, basicamente, é como se todo o mercado financeiro estivesse olhando para a taxa Selic. Quando o Copom se reuniu pela primeira vez, foi lá atrás, em 1996, mas ele ainda não estabeleceu de imediato qual que seria a taxa Selic. Ela só começou a ser divulgada lá em 1999, quando veio com um nível estratosférico
de incríveis 45%. Mas logo em seguida ela começou a cair e foi lá para a taxa dos 20% mais ou menos. A taxa Selic ela se manteve mais ou menos ali em torno de 8 a 15%, variando para cima e para baixo, dependendo do caso. Só que algo muito novo aconteceu quando o governo Jair Bolsonaro assumiu e começou a despencar a taxa de juros. Como eu disse, naquele momento, possivelmente eles viam algum sentido em derrubar essa taxa de juros, que foi até 2%, se manteve um tempo, porém, na época que o governo Bolsonaro manteve essa taxa de juros tão baixa, muitos economistas começaram a criticar porque já era esperado uma inflação lá adiante. Porque quando você deixa a taxa de juros muito baixa, a economia vai passar a entrar num momento expansionista e, por consequência, vai vir a inflação, coisa que aconteceu. Então, para o governo Bolsonaro conseguir corrigir toda a defasagem que ficou para trás, ele precisou começar a aumentar de forma escalonada e só foi parar lá em 13,75. E foi um aumento muito rápido, um após o outro, aumentando e aumentando sem parar. Então agora vamos fazer um resumão de tudo isso que a gente conversou. A taxa Selic, ela é uma taxa que é usada como base, como referência para todo o mercado financeiro, com base na taxa Selic, na taxa de juros, que vai ser definido as taxas de empréstimos, as taxas de investimentos, e é com base na taxa Selic que a gente vai ver o dólar aumentar, o dólar cair, e a nossa economia, se ela vai ser expansionista, se ela vai ser contracionista, ou se o governo manter mais ou menos a taxa de juros, a economia tende a estabilizar. Ficar de olho na taxa Selic pode ser uma grande oportunidade para o investidor que está colocando dinheiro em ações, dinheiro no mercado imobiliário dentro do Brasil. Ela é algo que influencia diretamente a política nacional. Ela não vai ter lá grande impacto na política internacional, porque o Brasil não é uma economia tão grande assim ao ponto de impactar diretamente outras economias. Porém, dentro aqui da América Latina, a gente tem um grande impacto sim, porque somos a principal economia da América Latina. Só que esse é só um dos fatores que o investidor precisa ficar de olho. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui para ver outros assuntos referentes à educação financeira e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!